Nós estamos ainda fresquinho em nossas mentes sobre a questão da Páscoa, da paixão de Cristo, e esse é um tema que eu sou muito apaixonado por ele. Aliás, eu creio que todo cristão, né, na face da terra é apaixonado por esse tema, Jesus, aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Jesus é o próprio amor em pessoa, e a obra dele, toda ela, desde o seu nascimento, aliás, muito antes do seu nascimento e culminando aí na obra da cruz do Calvário, é algo sobrenatural, é algo poderoso, é algo que nos envolve, nos ministra, nos emociona, nos apaixona, nos faz aprender coisas tremendas. Eu entendo que Jesus, sua obra, ele faz-nos entender o coração de Deus, que Jesus é o próprio coração de Deus, né? Jesus é o próprio plano de Deus para a humanidade. Como a gente canta, como a gente lê nas Escrituras, se você prestar atenção quando for ler a Bíblia, desde o Antigo Pacto até o Novo Testamento, em cada frase, em cada versículo, em cada acontecimento lá com o povo de Israel, tudo, em cada figura, cada utensílio que se usava, cada história narrada na Bíblia, toda ela, a partir do Gênesis, toda ela aponta para Jesus, é algo sobrenatural. E a minha intenção aqui é ir desvendando esses mistérios em Jesus e desvendando esta obra de Deus que nos faz sentir-nos amados, abraçados, nos faz sentirmos pessoas que somos alvos de um amor gigantesco, sem precedente, sem preço, algo sobrenatural. E eu queria hoje passar para você, nós já estivemos compartilhando tremendas lições aqui, né, na Páscoa, na Semana Santa que passou, que os cristãos celebram aí, e é impossível nós sairmos dos pés da cruz, impossível sairmos desse ambiente, porque ele realmente nos cativa. E era uma profecia, né? Lá no Antigo Testamento, Deus falou pela boca do profeta que quando ele fosse levantado no madeiro, ele a todos atrairia a ele. E assim, quando você conhece o Evangelho e quando você vai aprendendo sobre esse plano que fala do amor de Deus, deste relacionamento de amor que Deus tomou a iniciativa entre Ele e nós vamos nos apaixonando e vamos descobrindo coisas que vai nos tornando cada dia mais firmes na questão da fé canalizada corretamente, do crer corretamente, naquilo que realmente é a verdade do profundo do Evangelho de Deus para nós, não a religião, mas o plano maravilhoso de Deus para nós. E aí nós inevitavelmente vamos nos aprofundar, não ficamos na superfície de uma história contada por nossos pais, ou porque um dia fui a uma igreja e contaram que Jesus morreu crucificado, ressuscitou. Não, nós vamos aprendendo coisas profundas e maravilhosas que também nos deixam apaixonados por Ele. E eu creio assim que quando você vai entendendo o amor de Deus, vai havendo uma resposta do teu ser, da tua alma, porque nós fomos criados com um vazio dentro de nós muito grande.
E alguém já disse, isso é certo, que este vazio tem o tamanho de Deus. Então, quando você vai conhecendo a Deus, vai conhecendo o seu amor, tua alma vai sendo preenchida e vai havendo automaticamente, naturalmente, uma resposta tua para Deus. Eu sei que às vezes na vida cristã, aquelas pessoas que começam a caminhar, e eu sei que tem gente caminhando já nesta fé, nesse tempo, que está me ouvindo. Talvez você fique preocupado, mas estão dizendo que eu tenho que amar a Deus, mas eu não sinto isso. Mas como é que eu faço isso? Estão dizendo que eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro para agradá-lo, para poder eu alcançar as coisas que eu necessito ou que Ele quer fazer através da minha vida. Talvez haja essa preocupação no teu coração, que foi a minha e é de centenas e milhares de cristãos sobre a face da terra, mas eu queria te dar o segredo, que é no conhecer esse amor de Deus, é que o teu ser, a tua alma, ela vai dando resposta para Deus, e isso é maravilhoso. Então, foque em conhecer esse amor de Deus. E quem é o amor de Deus? O amor de Deus é o próprio Jesus. Então a Bíblia diz que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós. Olha aí, ó. É a prova do amor de Deus. Deus dando prova do seu amor por nós, onde? Como? Em que Cristo morreu por nós. E olha a observação do final do versículo: sendo nós ainda pecadores. Isso é maravilhoso. Evangelho, querido, é amor de Deus por você. Evangelho é Deus vindo e arrancando de você o fardo que te afastava dele. O Evangelho é Deus vindo e te tornando livre de todas as amarras interiores, de pecados, de vícios, de paixões, de mentalidades. Elas vão sendo quebradas, arrancadas. Eu lembro minha vida, como eu era antes de conhecer esse amor. Eu era todo errado, eu era todo bronco, eu tinha uma mente muito tapada, muito fechada. Era a marca da minha família, era a marca do meu contexto de vida, por sofrimento, por desesperança, pelas circunstâncias e situações que me envolviam. Meu coração era fechado, automaticamente minha mente era fechada. Somava-se a isso a questão da falta de cultura, da falta de estudo, da falta de leitura, da falta de andar com pessoas além do meu tempo. Então essas coisas todas me faziam presos, os traumas de infância, as circunstâncias, a obra, o intento do inimigo sobre a minha vida para me humilhar, me destruir, me derrotar, me matar, porque Jesus disse, isso foi uma frase que saiu da boca de Jesus, ele disse: olha, o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E eu lembro que em meio a todo esse caos da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos, das minhas emoções, por tantos traumas, tanta desesperança e tanto contexto que não permitiam que eu fosse uma pessoa livre no comportamento, livre para escolher as coisas saudáveis para a minha vida, para a minha mente, para o meu ser e para as pessoas que estavam do meu lado. O meu apelido era Zeca Diabo, eu era terrível, horrível, era uma personalidade muito carregada e preso a todo tipo de
vários tipos de pecado, de situações, de amarras, mas quando eu fui conhecendo o amor de Deus por mim, então eu durante esses anos, porque ainda não conheço o amor dele na sua totalidade, se há um anseio em minha vida, é conhecer esse amor na sua maior profundidade que eu puder, nesses anos que eu passar aqui na terra. Mas à medida que eu fui e vou conhecendo o seu amor, é como se amarras, grilhões, correntes vão se desfazendo do meu ser, e eu vou tendo liberdade, sentindo mais esta paz no meu coração, entendendo mais este amor. E isso vai refletindo na minha mente, no meu coração, na minha alma, no meu espírito, no meu relacionamento com as pessoas, no meu viver. Isto é maravilhoso. Então, a obra de Deus é tão perfeita, este amor de Deus, que quando eu falar para você o amor de Deus, lembre-se que eu estou falando desta cruz, da obra de Jesus ali na cruz do Calvário. Ele crucificado e ressuscitado ao terceiro dia. Este é o amor, esta é a obra, este é o tema, este é o assunto que você deve mais empreender, dispor tempo, energia, para você poder conhecer cada dia mais, porque isso vai te trazer algo poderoso que nenhum homem e nada na terra poderá trazer, nenhum tipo de diversão, nenhum tipo de situação prazerosa ou de conhecimento, seja lá em que área for, vai trazer para você. Mas esse conhecer a Deus, esse conhecer a Jesus, esse conhecer a sua obra, esta obra da cruz, vai fazer com que você seja uma pessoa livre. Não vai importar mais as circunstâncias ao teu lado, você vai entender a tua alma, porque a tua alma vai encontrar o verdadeiro amor dela, porque enquanto ela não encontrar, esse vazio que há nela, do tamanho de Deus, não poderá ser preenchido. Então você vai tentar preenchê-lo nas filosofias, você vai tentar preencher nas religiões, você vai tentar preencher com a igreja, você vai tentar preencher, talvez mudando de igreja, você vai tentar outras coisas, você vai talvez sair da igreja porque você não encontrou o suprimento daquele vazio, o preenchimento daquele vazio. Talvez você vá lá tentar em uma diversão, tentar focar em outra coisa, mas tudo será em vão, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Ele disse: eu sou a água da vida. Ele disse: eu sou a própria vida. Você não encontrará paz, felicidade em nenhum lugar, em nenhuma outra pessoa. Talvez você diga: não, eu acho que eu tenho que mudar aí de esposo, de família. Você pode mudar, mas o que a tua alma está gritando para que você alcance, para que você conheça, para que você desfrute, é Jesus, o amor. Então Paulo disse assim: o amor lança fora todo medo. Todo medo se vai da tua vida, tudo passa da tua vida, tudo que é pesado, tudo que é custoso, tudo que é de temor, tudo que é de dúvida, tudo que há de pressão sobre você, de medos, de situações, tudo isso vai embora e você então se torna livre. Este é o Evangelho, e é esse Evangelho que eu quero passar aqui para você nesses dias, nessas nossas lives. Lembre-se que sexta-feira nós estaremos aqui às 20 horas e domingo também.
E eu queria ler um texto da Bíblia, do Novo Testamento, que está lá em João, no capítulo 19, a começar do verso 17. João capítulo 19, do verso 17 em diante. Do que vai falar? Vai falar dele, Jesus, e da sua obra na cruz do Calvário. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa tremenda que eu vou passar para você hoje. Não só para você captar isso em tua mente, mas que ela, e é a minha oração, que ela penetre a tua mente e desça ao teu coração e cause uma mudança poderosa em tua vida. Vamos lá então? Diz assim: a crucificação de Cristo. Elevando ele as costas à sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título, e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escreve o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre minha vestidura lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém? Eu queria compartilhar com você algo que é poderoso. Veja, há muitas pessoas que não conhecem profundamente toda esta obra da cruz. O que aconteceu ali, o que estava implícito
naquela obra de crucificação. O que havia ali de verdades que causam influência até hoje nas nossas vidas. Então veja só, algumas pessoas dizem, se você perguntar a algumas pessoas que até sejam cristãs, conheçam a história de Jesus ou até estejam próximo aí a uma religião, uma igreja, e você perguntar assim, o que significa a morte de Jesus para você na cruz do Calvário? Basicamente, a resposta será, bom, Jesus morreu na cruz para nos salvar, ou Jesus morreu na cruz para perdoar nossos pecados, ou Jesus morreu na cruz para demonstrar o amor de Deus por nós. E geralmente as pessoas estão aí nessa superficialidade desta obra de Jesus na cruz do Calvário. E eu queria aprofundar esta obra. E existem aqueles, é claro, que são totalmente ignorantes a obra de Jesus na cruz do Calvário. Talvez porque suas relações com a religião foi meio traumática ou algo parecido, ou tiveram pais que nunca se importaram em, na sua infância, colocar no coraçãozinho dela contar essas histórias e de certa forma despertar lá no coração da criança essa inclinação para Deus e sua obra. Então há muitos que ainda se encontram em ignorância, e se você perguntar a ela, você sabe por que Jesus morreu na cruz? Você sabe o que significa tudo aquilo que ele passou ali? Ela talvez diga, não tem ideia, não sei. Então eu queria hoje aprofundar aqui, e se eu não conseguir terminar, nós na sexta-feira continuamos aqui. E eu sei que nós podemos continuar aqui pelo resto da vida, abordando esse tema e desfrutando de tantas e tantas maravilhas de revelações que há somente aí entre a morte e a ressurreição de Jesus. Mas eu queria que você hoje entendesse por que o sofrimento e o que cada sofrimento daquele estava representando na vida da humanidade. Então, é importante que você aprenda, entenda, que cada fato, cada ato que aconteceu naqueles 3 dias, entre a ceia da última noite em que ele foi traído, até o domingo da ressurreição, como os cristãos chamam o domingo de Páscoa, você entenda que os fatos, as coisas que aconteceram ali, têm um significado tremendo e profundo para nossas vidas. Veja só, Jesus, quando ele foi capturado lá no jardim do Getsêmani e trazido para ser julgado, ele recebeu uma sentença, e a sentença dele foi a morte, e morte de cruz. Mas por que Jesus tinha que morrer? Porque a morte era a exigência da lei de Deus pela paga do pecado da humanidade. Então a Bíblia diz assim: o salário do pecado é a morte. Então Jesus tinha que morrer, porque só morrendo ele poderia pagar para Deus por nossos pecados. O
preço dos nossos pecados. Então, a nossa morte não pagava o preço pelo pecado. Somente a morte de Jesus poderia pagar o que era cobrado, o salário, a cobrança, o preço do pecado, a dívida do pecado. Então essa é a primeira coisa para você entender. Por que Jesus tinha que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Paulo fala isso no livro de Romanos, no capítulo 3. O salário do pecado é a morte, mas o dom. Dom significa presente, favor, mas o dom de Deus é a vida eterna. O presente de Deus para nós é a vida eterna. Então ele tinha que morrer, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Agora, ele foi condenado ali para ser morto e seria executado pela pena de morte da época, que era feita e todo o seu processo pelos romanos. Então ele foi condenado à morte mais severa. A morte mais severa, segundo os judeus, os religiosos da época, o sumo sacerdote, que ele deveria receber a pena máxima, a pena máxima, então seria a morte, porque ele blasfemou, dizendo que era filho de Deus. Então essa foi o fato em que eles se apegaram para que Jesus recebesse a pena de morte. E ele então seria, pela questão do dia da Páscoa ali, os judeus não poderiam naquele dia fazer nada, então eles deixaram que os romanos fizessem todo esse processo de levar Jesus à morte. Então, veja, tudo estava dentro de um propósito, de uma verdade já pelos profetas, já anunciado no Antigo Testamento. E Deus também dizia assim na sua lei: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Esse derramamento de sangue era até a última gota. Então, se você olhar o Antigo Testamento, quando cada novilho, cada oferta de animal era feita no altar, então o sangue do animal era derramado todo ele, até a última gota. E Jesus e Deus havia dito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando os romanos ficaram na responsabilidade de executar a morte de Jesus, então o máximo de sofrimento do maior bandido da época dos romanos era a crucificação. Então Jesus foi direcionado a esse calvário, a este sofrimento, a esta morte e morte de cruz. Então, em tudo isso está se cumprindo as profecias. Isaías 53, se você olhar lá, vai dizer que ele foi para o matadouro, que levaram para o matadouro, e ele foi como uma ovelha muda para o matadouro, e não abriu a sua boca.
Ali já estava dando um relance, uma ideia de como seria a morte de Jesus. Então, tudo isso está envolto as profecias que havia sobre a morte do Messias, e você pode observar isso em Isaías 53, nos Salmos 22 também, você pode ver lá já a narrativa daquela morte de Jesus na cruz do Calvário, há muitos e muitos séculos antes de ele padecer na cruz do Calvário. Então, tudo tem um significado, está tudo dentro de um propósito sublime, sobrenatural e espiritual. E então, qual é o destino de Jesus agora, depois de condenado? A cruz. Mas veja, antes dele chegar a ser pregado na cruz e morrer, ele passou por aconteceram alguns eventos até lá, que é importante que você observe, e são estes eventos que são importantes e que trazem sobre nossa vida este poder que eu te falei aqui no início, de libertação, de cura, de restauração, de paz, de esperança, de transformação e de vida, e de esperança de vida eterna. Então, olha só, quando Jesus foi pego no jardim do Getsêmani, ele foi feito prisioneiro, o levaram então para a casa de Caifás e depois fizeram o seu julgamento lá no palácio de Herodes, e já ali, naquela noite, ele começou a sofrer. E a Bíblia diz assim, Isaías 53, pelas suas pisaduras, em outras versões dizem, e na versão original em hebraico lá diz, pela sua ferida nós fomos curados. Então o grego vai dizer assim, pelas suas pisaduras, pelos seus machucados, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Olha que coisa tremenda. Então, quando Jesus é pego no Jardim das Oliveiras, ele começa a ser machucado, ele começa a ser ferido no seu corpo. Ele tinha que ser ferido, porque o que nos traria cura? O que nos traria restauração? O que nos traria restauração, libertação, transformação? O que está escrito na profecia de Isaías 53, pelas suas feridas. Então ele começa a ser ferido, ele começa a ser ferido, e em cada ferimento é derramado sangue, é derramado sangue, e a Bíblia diz que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. E quando se refere a pecado, não está se referindo só a comportamento ou atitudes minhas pecaminosas, mas a palavra pecado no original é errar o alvo, é transgredir lei, errar o alvo. Isso é pecado. Então, quando diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, está dizendo assim, que o sangue de Jesus vai nos purificar, não só de atitudes ou comportamentos que julgamos ser pecados, mas é
de toda transgressão, desde o Éden, que pesa, e até a cruz, pesava sobre a humanidade, pesava sobre cada um de nós. Então, cada ferida, cada vez que Jesus derramava uma gota de sangue, ou jorrava sangue, porque quando colocaram a ferida, a coroa de espinho, provavelmente o sangue jorrou. Quando pregaram os pregos no seu pulso, é bem provável que o sangue jorrou. E a Bíblia diz que quando o soldado com a lança furou o seu lado, então jorrou sangue e água. Então é impressionante o propósito de Deus. Eu queria que você prestasse atenção. Cada vez que saía sangue do corpo de Jesus, cada vez que o sangue de Jesus era derramado, era como se Deus estivesse limpando, aspergindo, purificando, porque a Bíblia também usa o sangue de Jesus para falar de purificação, que nós somos purificados, limpos pelo seu sangue. Você já ouviu essa palavra? Lavados pelo sangue. Então, assim, na verdade, você pode ver assim, Jesus foi um recipiente que veio do céu com algo dentro dele, que só aquele líquido que ele tinha dentro dele que podia lavar a sujeira da raça humana, lavar você, lavar teu corpo, lavar tua alma, lavar teu espírito, lavar o teu passado, lavar o teu presente, lavar o teu futuro, lavar o passado da tua família, lavar o presente dela, lavar o futuro dela, lavar o passado da humanidade, o presente da humanidade e o futuro da humanidade. Deus então enviou Jesus, e ele tinha dentro dele a solução, literalmente, a solução para limpar aquilo que o pecado fez desde o Éden, colocando sobre nós maldições, colocando sobre nós prisões demoníacas, prisões também físicas, prisões espirituais, prisões mentais, todo tipo de prisão. Então, quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica-nos de todo o pecado, você não pode limitar-se a pensar só naquele ato pecaminoso de roubar uma caneta, um carro, algum ato pecaminoso nesse sentido, mas estava se referindo a toda essa carga que a transgressão de Adão, do homem, lá no Éden, fez com a humanidade. E incluso está enfermidades, pragas, todo tipo de sentimento, de ódios, rancores, todo tipo de derrota da raça humana, todo tipo de maldição. Então, por isso que Isaías diz, ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que castigo era esse? A morte. O salário do pecado, morte. Castigo para o homem por causa do pecado, morte, separação de Deus, derrota, tristeza, angústia, sofrimento, dor e por fim, morte eterna, o inferno, o lago que arde com fogo e enxofre, que Jesus disse que existe. Então veja só,
era preciso purificar a raça humana em todas as áreas que ela foi afetada, todas as áreas. E se você observar, depois do Éden, depois do pecado do homem, toda a raça humana foi afetada em todas as áreas. Que área? Física, espiritual, emocional, intelectual, todas as áreas, familiar. Veja, Adão não tinha nenhum passado, Adão não tinha, não existia ninguém fora ele, Eva e seus filhos, e um matou o outro. Exemplo da onde? Que feridas haviam no coração de Caim para matar Abel, para ser uma pessoa tão revoltada dessa maneira? Não existia. Mas por causa do pecado, estas coisas estão sobre o homem e são tão pesadas, demoníacas, poderosas, que acabam aprisionando esses homens ao mal, às suas vontades, e levando elas a cometer todo tipo de atos e a ter todo tipo de comportamento que lhes traz sofrimento em sua vida, sofrimento para a sua casa, sofrimento para o seu casamento, sofrimento para as pessoas que estão em volta. O filho não pediu para nascer daquele pai, daquela mãe, e acaba se infringindo um sofrimento para aquela criança terrível por causa do comportamento do pai. Por exemplo, um vício de bebida, um vício de droga, qualquer droga, ou toda droga, né, é destrutiva, vai fazer com que aquela pessoa sofra. Aquela esposa que esperava, sonhava na infância com um casamento maravilhoso, lindo, seu príncipe encantado, logo ela vive um inferno no seu casamento, né? Planejam com tanto carinho, às vezes, a vinda de um filho, uma filha, e é tão bonito aquilo no início, mas logo se torna um adolescente rebelde, logo se torna um jovem rebelde, traz todo tipo por causa das suas atitudes, deixa o pai deprimido, deixa o pai se sentindo o pior dos homens da face da terra, faz com que a mãe se sinta a pior da mulher da face da terra, os piores dos seres humanos, e muitos desses pais entram na depressão, acabam morrendo cedo. Quantos pais já morreram, estão morrendo por causa da atitude dos seus filhos? Meu Deus, eu nunca esperava isso. A gente trabalha com pessoas já faz alguns anos, e não são poucas as pessoas que compartilham conosco, que falam conosco e dizem: meu Deus, que tristeza, que tristeza, que tristeza. Antes ele permanecesse pequenininho, antes ela permanecesse pequenininha, porque a vida que ela escolheu, a vida que ele escolheu, é uma vida que nos traz dor e sofrimento todas as noites das nossas vidas. Por que isso acontece? Por causa desse peso que é gerado foi gerado sobre a humanidade, por causa da transgressão lá do Éden, por causa do pecado lá do Éden, por causa do pecado da humanidade. Então esse peso estas obras malignas estão sobre as pessoas e travam sua mente, prendem seus corações, suas vontades, e cativam elas a vontades destrutivas. E existem atitudes de jovens, de homens, mulheres hoje, que você diz: meu Deus, como tomou essa atitude, está tudo errado. Mas ela tomou aquela atitude. Se você for conversar e tentar abrir a mente por persuasão humana, conselho humano, ela não vai entender, porque ela está com a sua mente travada, está com a sua vontade cativa,
e então ela está oprimida e ela acaba fazendo aquilo que aquele que é o autor da mentira, aquele que quer matar, roubar e destruir, faça. E ela acaba fazendo. Mas, presta atenção, foi por isso que Jesus derramou o seu sangue, para purificar cada um de nós dessas coisas. Então veja o que eu te falei no início. O meu futuro, querido, era para ser um bandido. Eu lembro que na Costeira, os colegas que ainda encontro hoje, alguns ainda encontro, mas outros já morreram. E não morreram de morte natural, morreram assassinados, morreram de cirrose do fígado por causa da cachaça, morreram, foram para a cadeia, estão vivendo uma vida angustiante, e eu tenho vivido uma vida abençoada. Mas por quê? Porque eu conheci esta obra da cruz, eu conheci esta obra poderosa da cruz do Calvário, eu conheci que o sangue de Jesus tem poder para purificar do pecado, ou seja, de toda essa gama de peso, de prisões, de situações que aquela transgressão do Éden trouxe para a raça humana. E quando você entende isso, e você aceita isso, então você passa por essa experiência de ser livre e de olhar para trás e dizer: muito obrigado, Jesus, porque agora eu sei o que é ser feliz, eu sei o que é felicidade, eu sei o que é ter paz. Eu queria dizer para você que o plano dele foi tão perfeito que ele derramou o sangue do seu corpo 7 vezes. 7 vezes. Por que 7? Porque na numerologia hebraica, 7 é o número de Deus. Os números para os hebreus têm muito significado. E 7 é o número de Deus. E é conhecido nas culturas que 7 é o número da perfeição. E pasme você, 7 vezes Jesus derramou aquele líquido precioso que Deus fez, idealizou para que toda a raça humana fosse limpa dessas maldições, dessas prisões, dessas coisas terríveis que o homem, sem esse líquido, não pode ser limpo. 7 vezes. A primeira vez que Jesus derramou o sangue dele foi lá no jardim do Getsemane. Quando ele saiu da ceia e ele sabia que era a hora dele, ele foi para o Getsemane angustiado. Lembre-se, Jesus era homem também. Jesus era Deus, mas ele era homem. E ele tinha sentimentos e emoções como todos nós temos. Era exatamente como eu e você, Jesus. Ele foi lá para o Getsemane para clamar a Deus mais uma vez. Aliás, tem até uma canção, né, que diz que no Getsemane ele foi pela primeira vez, né? Ele foi ao Getsemane pela última vez. Por que ele foi lá?
Ah, querido, você já passou por momentos de angústia? Você já passou por momentos de tristeza? Acho que sim. O que é que nós temos desejo nessa hora? É nos livrarmos daquilo. É pedirmos a Deus que venha nos tirar daquela situação desesperadora. E ele foi para lá, para o Getsêmani, orar. Orar por quê? Porque ele disse assim aos apóstolos: olha, o meu espírito está pronto, mas eu estou angustiado até a morte. Havia uma angústia sobre Jesus, natural de quem sabia que ia ter seu lado perfurado, que ia ter seus punhos cravados por cravos enormes, que ia ter sua cabeça perfurada por espinhos, que ia receber 39 chicotadas de chicotes feitos de pedaços de ossos, de pedaços de ferro. Era a angústia, o terror de quem via que estava se aproximando a hora dele passar por todo aquele sofrimento e angústia e morrer de cãibra, de dor, de asfixia, da dor terrível de ter que se apoiar em um prego traspassado no seu calcanhar, de ter que se pendurar nele, de ter que levantar o seu corpo nele para poder puxar o ar e respirar. Ele começou a angustiar-se. Ele começou a angustiar-se. E com certeza, porque a Bíblia diz que ele foi tentado, com certeza naquele jardim, até o filme A Paixão, de Mel Gibson, mostra Satanás se aproximando ali de Jesus no jardim do Éden. Com certeza houve uma aproximação de Satanás, dizendo para ele: o quê? Você vai morrer por aquele povo lá? Você vai morrer por aqueles camaradas? E talvez me mostrou no tempo da minha ignorância, quando eu não queria saber dele, não estava nem aí para o amor dele. Talvez ele lembrou de você, quando você estava lá, negando a ele com tuas atitudes, com tuas ações, batendo na tua esposa, traindo teu esposo, causando tristeza para os teus filhos, causando tristeza para os teus pais, causando tristeza para as pessoas, roubando, mentindo, passando a perna nas pessoas, prejudicando pessoas, famílias, fazendo talvez pessoas não dormirem por preocupação e sofrimento por aquilo que você causou. Talvez Satanás mostrou você, me mostrou a mim, a ele, nos momentos que eu não estava nem aí para o seu amor, nem aí para o seu sacrifício, e a tentação de Jesus foi em cima disso. E Satanás dizendo a ele: não vale a pena, não vale a pena. E olha que fato tremendo. Aonde Adão e Eva foram tentados, isso mesmo, num jardim. E aonde agora Jesus está sendo tentado? Num jardim. Qual foi a diferença? A diferença é que no jardim do Éden, Adão e Eva disseram não ao propósito de Deus. Adão e Eva nem ligaram para nós que viríamos, após eles.
Eles não colocaram na balança que nós seríamos escravizados por vícios, tantas maldições que a raça humana passou a herdar. Mas agora Jesus no Éden está sendo tentado e, graças a Deus, ele está sendo tentado, mas ele pensa em nós, ele pensa em você. Ele disse: não, mas ele vai me conhecer, ele vai abrir os seus olhos para mim, ele vai se interessar pelo meu amor. Às vezes ele olhou você e disse: não, um dia ele vai estar ouvindo uma live sobre o meu amor, e ele vai abrir o coração dele, vai dizer: Jesus, obrigado por ter morrido por mim. Ele vai fazer isso. Mas aquilo era uma angústia muito grande para Jesus. Imagine você estar ameaçado de morte, e sabendo que o teu carrasco está ali à porta e vai te pegar, e amanhã será o teu sofrimento. E Jesus estava com aquela angústia. Então ele foi para o Getsêmani. Aliás, a palavra Getsêmani, o jardim do Getsêmani, significa prensa. Era naquele jardim que o óleo era tirado das azeitonas, das oliveiras que produziam as azeitonas. E então, ali no jardim do Getsêmani, era prensado aquela azeitona para extrair o óleo mais puro. E Jesus então estava agora onde? No Getsêmani. E é interessante, né? Porque o Éden era o jardim de Deus. O Éden tinha todas as prerrogativas para que Adão olhasse e visse as maravilhas de Deus, e então tomasse uma decisão por nós, por Ele mesmo, que nos trouxesse paz, alegria, felicidade, que obedecesse a Deus. Mas lá no Éden, um jardim lindo, o homem virou as costas para Deus. E agora aqui no jardim das oliveiras, no jardim da prensa, onde Jesus iria ser prensado, ele foi fiel ao propósito de Deus na sua vida. E isso é maravilhoso. Então Jesus começou a orar ali. E deve ter sido, ou talvez seja a oração mais poderosa, com uma mescla de desespero maior que Jesus, que foi feito na humanidade. Foi a oração de Jesus naquele dia no Calvário. Então ele começa a dizer ali no Calvário: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Que cálice era esse que ele tinha que beber? O cálice da morte, o cálice da cruz, o cálice do sofrimento, o cálice de tomar o meu lugar, de tomar o teu lugar e receber sobre sua vida tudo isso que a humanidade tinha sem ele merecer. Enfermidades, pecados, ataduras, demônios, maldições, dores, enfermidade, todo tipo de maldição, por causa do pecado, ele iria tomar sobre ele. Então lembre-se o que Isaías disse: ele levou sobre si todas as nossas maldições, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados ele levou sobre si. Então ele sabia, então ele começou a orar: Senhor, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que ele orou por 3 vezes. Quando tal era a batalha dele em oração, que ele precisou de amigos para ajudá-lo
nesta intercessão com o Pai, nesta oração com Deus, dizendo: Pai, se tiver outro jeito, era o que ele clamava a Deus ali, se tiver outro jeito, passa de mim esse cálice, não deixa que eu passe por isso, por essas dores, por esse sofrimento, por essas bofetadas, por estas cusparadas, por esses puxões, por esses pregos, por este sofrimento na cruz, por esta coroa, por todo esse deboche, esse escárnio que eu vou passar. Mas Deus não podia fazer nada, porque não havia outro jeito. Tinha que ser o Cordeiro Imaculado, que nós conversamos na outra live. Tinha que ser o sangue puro. Tinha que ser aquele sangue para ser derramado, para purificar a humanidade. E então, alguém falou assim, que aquelas foram os minutos, as horas em que o céu parou. E Deus olhou para todos os lados para ver se havia uma solução para que o filho dele não morresse. E esta pessoa esse pastor que ministrou isso, arriscou a citar o versículo que há em Apocalipse, que diz que houve meia hora de silêncio no céu. E naquela meia hora de silêncio, Deus começou a buscar. E buscou nos anjos, mas nenhum anjo podia, porque os anjos não podiam derramar sangue. E buscou em Elias, que estava lá, mas Elias, o seu sangue já era o sangue contaminado com a natureza adâmica, não servia. Buscou Enoque, que estava lá, e também ele não podia, porque era descendência de Adão, sangue contaminado. E não havia nem no céu, nem na terra, nada, ninguém comparado a Jesus. Só Jesus carregava o antídoto dentro dele, que podia lavar o pecado da humanidade. Então João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, naquela angústia, sabe o que começou a acontecer? Foi a primeira vez então que começou a sair sangue de Jesus, porque a Bíblia diz assim, que por causa dessa angústia, Jesus passou a suar gotas de sangue. E eu nem preciso dizer a você, eu acho que você já conhece, a medicina diz que dependendo de tamanha angústia, de tamanha opressão, de tamanha pressão emocional, é possível suar gotas de sangue. Então a primeira vez que Jesus derrama gota de sangue é ali no jardim onde ele é prensado, exatamente como diz na figura do Getsemane, né? Prensado, e ali saiu esse líquido precioso, o sangue de Jesus. E como cada vez que o sangue de Jesus vai purificar uma área da vida do homem, então quando aquelas gotas de sangue saem de Jesus, por causa da angústia, por causa do terror, do medo, do que estava por vir, por causa também da dor
em saber que dali a alguns minutos, Judas, o traidor, com um beijo, entregaria Jesus aos soldados que viriam buscá-lo. Então, aquilo era uma dor grande no seu coração, porque o seu amigo, Jesus era tão íntimo de Judas, confiava em Judas, que deu a ele o dinheiro do seu ministério, a bolsa que as pessoas contribuíam para que Jesus alimentasse os pobres, se alimentasse a sua equipe enquanto pregava. Ele dava para Judas cuidar do dinheiro. Você não dá teu dinheiro para qualquer pessoa, não. Você dá teu dinheiro para pessoas de confiança. Judas era de confiança. Viveram 3 anos e meio juntos. Quantas vezes dormiram juntos, conversaram, riram, brincaram juntos, eram amigos. E agora aquele amigo que ele arrancou do pecado, que ele arrancou de uma vida de desesperança, que ele deu esperança a ele, que comeu com ele, né, no prato, no bocado molhado, Jesus deu para ele no dia naquela noite, Jesus havia acabado de dar o bocado molhado, que era uma cultura em Israel, e a quem você desse o bocado molhado, este era a pessoa de mais estima para você. E agora aquele homem estava para vir e traí-lo com um beijo. Isso, a angústia era tanta. E quando esse sangue foi derramado, foi para que você pudesse, foi para que fosse cortado, quebrado de sobre a tua vida o sofrimento da angústia, do medo. Aí inclui sim o medo da morte, o medo do sofrimento, para que você não mais ficasse angustiado na tua vida e para que você tivesse força, poder para perdoar pessoas que te traem, que te traíram, que vão te trair. Aquele sangue falava da nossa libertação de angústias, dores, sofrimentos mentais por imaginar o futuro. Você sabe que a nossa imaginação faz a gente adoecer até, né? Note que às vezes a pessoa tem uma cirurgia para daqui a um mês, mas ela já está sofrendo as dores, a angústia daquela cirurgia. Então, toda esta opressão, angústia, dor e essa dificuldade de liberar perdão para as pessoas, quando Jesus derramou o sangue da sua fronte, da sua testa ali, naquele dia, este sangue era para quebrar estas angústias, estes temores, estes medos, essa dificuldade de você perdoar as pessoas e você ser livre. Então, depois que ele suou o sangue, aconteceu esse milagre da vida dele. Então Jesus terminou sua oração dizendo assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Porém, todavia, faça tudo conforme a tua vontade. E a Bíblia diz que ele levantou, e aí o Augusto Cury estudou e relata num dos livros dele que o que impactou Jesus, o que impactou a ele, olhando Jesus indo do Getsêmani até a crucificação, foi a sua firmeza emocional de ver seus amigos abandonando na pior hora, de ver seu amigo traindo, de ver aquelas pessoas que ele curou, agora muitas delas blasfemando contra ele, de todo aquele sofrimento que ele sabia que ia viver, que ia vivenciar naquele momento, e ele foi
resoluto, firme até a cruz. E entregou o seu espírito, entregou a sua vida. Então, assim, quero terminar aqui com essa primeira vez que Jesus derrama seu sangue, te dizendo o seguinte: quando você crê em Jesus, você se coloca debaixo desse sangue, e ele jorra por toda a eternidade. Então ele está jorrando sobre você tuas emoções, e você encontra cura, paz em tua alma, em teu espírito. Não importa o que você tenha que passar, este sangue liberta você dessas angústias, de pensamentos de morte, de pensamentos de coisas ruins que você esteja sendo ameaçado em passar. E quando você crê em Jesus, a libertação aí, nessa área das emoções, do terror que te ameaça por notícias ruins, por acontecimentos e por pessoas que causam machucados profundos em tua alma quando te ferem, quando você só faz o bem e elas te traem. Então você tem capacidade de passar por essas coisas, sobrepor estas coisas em tua vida, assim como Jesus, que levantou-se dali da oração e foi cumprir o propósito de Deus, enfrentando as dores e a morte, mas não olhando nem para um lado nem para o outro, indo até a cruz, morrendo, cumprindo o propósito de Deus. Quando você crê em Jesus,